Boa noite! Mais uma semaninha pra gente falar aqui de um tema muito importante na nossa vida, que é a prosperidade. Nessa semaninha, a gente vai falar sobre prosperidade. Então, o que tá travando a nossa prosperidade? É um tema que você gosta, que você não gosta, que você acha que é importante na sua vida, sim ou não? Gente, hoje em dia, a prosperidade... Outra perguntinha aqui antes. Você acha que prosperidade é só dinheiro? Ou prosperidade é a gente ter uma vida com paz, com muita saúde, com relacionamentos bons, saudáveis, trabalhar no que você gosta? O que é a prosperidade para você? Aqui, cada um dessa live tem um significado de prosperidade. Para cada pessoa, a prosperidade é representada de um jeito diferente. E muitos se relacionam com dinheiro e outros não. Então, vou falar aqui para vocês do ponto de vista da Louise Hay e de outros autores que eu gosto bastante, o que é a prosperidade. Então, vamos lá. A primeira perguntinha. O que está travando a sua prosperidade? Você sente que a prosperidade está travada na sua vida ou não? Ou ela flui abundantemente? Como que é a prosperidade para vocês? Bom, para a gente começar aqui, a prosperidade tem a ver com dinheiro, sim, porque nós vivemos num mundo que a gente precisa do dinheiro para a gente desfrutar, para a gente realizar as nossas viagens, as nossas compras, as nossas necessidades básicas. Então, o dinheiro é importante, sim, muito importante. Mas a prosperidade, a definição de prosperidade não se resume só a dinheiro. Prosperidade pode você ser bem casada, você viver num relacionamento bem saudável, ter um relacionamento bom com seus filhos, amigos, familiares. Também prosperidade pode ser você ter muita saúde, quase não fica doente, raramente fica doente. Isso também é uma prosperidade. Você sentir que você merece as coisas boas da vida também é prosperidade. Ter um trabalho que você gosta, que você vai todo dia feliz. Nossa, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer tal coisa, e se sentir bem nesse trabalho. Isso também é prosperidade. Então, se a gente for pegar do ponto de vista metafísico da Louise Hay, tudo isso é prosperidade. Então, a prosperidade, ela tem a ver muito com a nossa mentalidade. O que a gente coloca aqui, quais são os nossos pensamentos e como esses pensamentos interferem na nossa vida. Se você tiver um pensamento muito negativo sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre não merecimento, o que vai acontecer? Talvez você não seja tão próspera nessas áreas. Então, a mentalidade positiva, ela te leva para prosperidade na área que você deseja. Então, a prosperidade começa onde, pessoal? Na nossa mente. Sempre. Tudo vai começar na nossa mente. O que a gente pensa sobre aquilo, qual é a nossa definição, quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas emoções sobre aquilo e quais são os nossos comportamentos. Então, é muito importante que uma coisinha vai levando na outra. Um pensamento leva a uma emoção leva a um comportamento. É a nossa ação, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente repete. E aí, para hoje, eu trouxe aqui 3 bloqueios que cortam, né? Que trava a nossa prosperidade. Então, vamos lá. O primeiro bloqueio que eu trouxe para falar hoje para vocês é sobre crença de escassez. Vocês já ouviram falar sobre crença de escassez? Já? Não? Vamos falar então. O que é crença? Crença é tudo que a gente acredita. São os nossos pensamentos. E eles podem ser bons ou eles podem ser negativos. Então, por exemplo, a crença de escassez é um pensamento sobre a escassez que tem na sua vida. Aquele pensamento que você acha que sempre vai faltar. Então, é um pensamento de escassez. E quanto que a gente... E assim, todo mundo tem crenças
Todo mundo também tem crenças positivas e crenças negativas. Tem gente que tem mais crença negativa sobre dinheiro. Tem gente que tem mais crença negativa sobre relacionamento. Tem gente que tem mais crença negativa sobre merecimento. Então, cada pessoa é única e cada pessoa tem as suas crenças, né? Porque essas crenças, elas são formadas quando? Lá na nossa infância, quando a gente viu e interpretou as situações de um jeito. As coisas que foram faladas pra gente na nossa infância também a gente foi guardando onde? Tudo aqui, e então é guardado, né? Aqui no nosso inconsciente. Então, todos esses pensamentos que nós ouvimos, aquelas falas lá na nossa infância, então tudo guardadinho aqui. E aqui montou o quê? O nosso sistema. E esse sistema, ele vai rodar quando? A nossa vida todinha. Então, lá desde a nossa infância até o nosso último dia nessa existência, vai rodar o programa que foi feito lá na nossa infância. Algumas partes na adolescência, e se tiver também algum trauma na vida adulta, ele também acaba rodando. Mas a maioria é o que aconteceu na nossa infância. Então, é importante a gente sempre pensar sobre os nossos pensamentos. Questionar os nossos pensamentos, o que eles significam, o que eles querem dizer, se eles são verdadeiros, se eles não são, se faz sentido para você agora, né, nesse momento que você vive, se não faz sentido. Por isso que é tão importante a gente se auto-questionar. Quando a gente se questiona, é o que? É o autoconhecimento. A gente vai mudando os nossos pensamentos através das questões. Então, as crenças são isso. Tudo que... Boa noite! Beijinhos! Então, tudo que a gente guardou na nossa infância, a gente vai reprogramar, vai reproduzir agora na nossa vida. Então, tudo que você ouviu sobre dinheiro, sobre casamento, você foi guardando na sua mente. Então, vamos lá. Vou fazer uma perguntinha para vocês aqui, ó. Vou trazer algumas frases primeiro. É difícil ganhar dinheiro? Nunca tenho sorte. Nasci pobre. Quem tem dinheiro não entra no reino de Deus. Nasci pobre e vou morrer pobre. Essas frases, alguém já ouviu na infância? Dinheiro não dá em árvore. Essa é bem comum. Então, essas frases que foram faladas, se você ouviu por algum vizinho próximo, pelos seus familiares, se alguma dessa frase foi falada com frequência na sua vida, na sua infância, pode ser que você tenha guardado elas aqui na sua cabecinha. Então, ó, tô falando que sim. Então, alguém já ouviu essas frases. E essas frases é o que você acreditou. Então, se você acreditou que se você fosse rico, você não entraria no reino de Deus, você não vai querer ser rica. Você vai chegar no nível de financeiro e você não vai querer mais. Não é que você não vai querer mais, é que o seu subconsciente vai colocar um limite para você. E desse limite você não passa mais. Por quê? Porque você acredita lá no fundo, às vezes até inconsciente, que você não merece entrar no reino de Deus se você for rica. Então a gente tem que se questionar sobre esses pensamentos. Então, todos os pensamentos, eles vão moldando o nosso comportamento. E aí, outra perguntinha, né? Se a gente repete essa história todas as vezes, qual é o programa que tá rodando? É um programa que a gente não merece, que a gente não vai entrar, por exemplo, no reino de Deus. E aí, você não vai conseguir ter aquele teto financeiro que você tanto deseja. Às vezes, a gente quer muito ganhar na Mega Sena, a gente quer fazer uma viagem internacional, a gente quer simplesmente, às vezes, comprar uma casa bonita e confortável, ou a gente quer comprar, talvez, um par de alianças de ouro, e a gente fala, mas será que é pra mim? Será que eu mereço? É muito caro, eu não vou conseguir. Então, cada um tem um sonho. E a gente tem que correr atrás desse sonho e não deixar nos limitar pelas nossas crenças negativas. Só que essas crenças negativas, principalmente de escassez, elas bloqueiam a nossa abundância. Elas bloqueiam a nossa prosperidade. Porque às vezes você quer ir para frente, mas aí esse pensamento ele vem. E quando ele vem, ele te prende. Por isso que é tão importante a gente estar o
tempo todo pensando nos pensamentos. Isso é verdade? Eu tenho que acreditar nisso? Eu vou acreditar nisso? Eu tenho que continuar acreditando nisso? Eu posso mudar? Como eu faço para mudar? Então, é se questionar. A gente tem um mundo inteiro pra gente, tem tanta coisa, né? E qual que é a sua visão de mundo? É limitada ou você já deu uma expandida? Tem tanta coisa pra gente aproveitar nessa vida, então a gente tem que ir aumentando o nosso senso de merecimento, aumentando a nossa perspicaz de percepção, né? Do que a gente pode mais. E aos pouquinhos a gente tem que ir fazendo esses ajustes. Então, a primeira crença que trava a nossa prosperidade é a crença de escassez, que são esses pensamentos negativos sobre o dinheiro, sobre fartura, sobre gastar, não gastar, sobre como o dinheiro vem. Então, o primeiro bloqueio está, muitas vezes, nesse tipo de pensamento. Agora eu vou falar sobre o segundo bloqueio. O segundo bloqueio é a falta de merecimento. Quando a gente tem aquela sensação que a gente não merece. Ah, eu não mereço passear na Europa. Ah, eu não mereço ter uma casa tão luxuosa. Eu não mereço ter aquele carro. Eu não mereço que os meus filhos estudem tal escola. Aquele sentimento de não merecimento. Esse sentimento, ele trava você e ele te carrega para baixo. Ele não vai te fazer prosperar. Ele não vai te fazer crescer. Enquanto você achar que você não merece, que o que você tem hoje é suficiente para você, você não vai prosperar mais. Ele vai te travar. Então, a gente tem que trabalhar muito forte o nosso senso de merecimento. Às vezes, a gente pensa positivo, a gente faz afirmação, mas se no fundo a gente não sente que merece qualquer coisa, a gente não vai conseguir aquilo. Então, para conseguir o que a gente deseja, seja uma casa, carro, apartamento, relacionamento, viagens, a gente tem que sentir do fundo do coração, primeiro, que a gente merece. Quando a gente sentir que a gente merece, que a gente é filha de Deus, que a gente é merecedora, e constante afirmação, constante pensamento positivo e constante ação para conseguir aquilo, aí sim a gente vai conseguir. E então, esse merecimento, ele vai travar a nossa vida. Igual eu falei um pouquinho antes, né? Se a gente não achar que a gente merece, do fundo do coração, ganhar numa loteria, a gente não vai ganhar. A gente pode jogar na Mega da Virada, na Mega Sena do dia a dia, na loteria do dia a dia, mas se a gente não sentir do fundo do coração que aquilo é verdade, sentir mesmo alegria, felicidade, desejo, né? A gente não vai conseguir ganhar. Por quê? Porque precisa ser verdadeiro. Para pensar, todas as coisas que você conseguiu na sua vida hoje, até hoje, foi um desejo sincero do seu coração. Não é verdade? Quando a gente tem um desejo sincero do nosso coração, que a gente sabe que a gente merece, aquele desejo da nossa vida acontece. Por quê? Porque você sente que merece, e aí tudo vai se encaminhando para que o seu desejo se torne realidade. Então, o segundo bloqueio é a falta de merecimento. Então, trabalhar isso. E um outro ponto que eu trouxe aqui para vocês também hoje, para mim também, que é sempre bom a gente estar trabalhando, é o bloqueio à resistência. O terceiro bloqueio é a resistência ao autocuidado e também a resistência ao receber. Então, vamos lá. Vocês que estão aqui participando comigo. Quando você recebe um elogio, como é que você se sente? Você fica feliz de ter recebido? Por exemplo, se alguém chega pra você e fala assim, nossa, ai que roupa linda que você tá. Você vai falar, uau, muito obrigada, eu também gostei. Ou você vai falar, comprei baratinho ali na 25 de março. Qual que é a primeira reação quando alguém te elogia? Você recebe, você fica feliz? Ou você tenta rejeitar de alguma forma, falando uma frase tipo assim, eu comprei ali na 25, foi baratinho.
Isso é importante a gente pensar. Coloquem aí no chat. Como que vocês reagem a isso? E também, quero trazer uma outra perguntinha assim também. Vocês praticam o autocuidado com vocês? Vocês tiram um tempinho para vocês descansarem, fazer uma leitura, tomar um banho relaxado, se permitir comprar alguma coisa que você goste, se permitir comprar uma roupa que você gosta, fazer as unhas, cuidar do autocabelo, né? É importante a gente realizar o nosso autocuidado. Quanto mais a gente se cuida, mais a gente está aberta à prosperidade e à abundância. Por quê? Porque Deus e o universo, eles entendem, poxa, essa pessoa está se cuidando. Se essa pessoa está se cuidando, então vou mandar mais coisas para elas. É importante a gente ter consciência que o autocuidado é sinônimo de amor próprio. Isso não significa que a gente tem que gastar rios de dinheiro em clínicas, fazer procedimentos estéticos caros, vestir uma roupa de marca. Não, autocuidado é muito mais simples do que a gente imagina. É simplesmente tomar um banho bem quentinho, sem pressa. É fazer o seu momentinho de leitura. É ter aquele momento para você, mesmo que seja 10 minutinhos por dia, para você se conectar com você, sentir que você tá cuidando de si. Todas nós, mamães, mulheres, a gente passa muito tempo cuidando, né? Dos filhos, do marido, do nosso trabalho, da nossa rotina. Mas e tirar um momentinho pra gente? Ai, hoje eu vou descansar. Hoje eu vou ver um filme. Hoje eu vou ler um livro. Às vezes na correria a gente acaba não fazendo isso. E isso é muito importante também. E isso tem a ver com prosperidade. Se você não consegue receber um elogio, se você não consegue receber um autocuidado, você não consegue receber a prosperidade. É exatamente isso. A gente vai se deixando para depois. A gente é sempre a última da fila, né, mulherada? Muitas vezes. É lógico que com criança pequena é muito mais difícil, né? Sempre falo, as crianças vão crescendo e a gente vai tendo um pouco mais, eles vão se tornando independentes e a gente vai tendo mais tempo para as nossas coisas. E isso é muito bom. Por isso que é tão importante a gente dar autonomia também para as crianças. Quanto mais autonomias eles têm, mais a gente também fica com um tempinho livre pra gente. E é bom para os dois. Para a autoestima e autoconfiança deles e para o nosso bem-estar também, para o nosso autocuidado. Então é importante sempre receber elogios, receber um presente. Às vezes a gente, né, às vezes a pessoa traz uma caixa de bombom, um buquê de flores. Não precisava. Gente, não. Obrigada, eu amei, né? Olha como é que muda a nossa postura do jeito que a gente fala, as palavras. Então receba, esteja aberta para receber. Quanto mais aberta para receber elogios, autocuidado, mais aberta você vai estar para receber também a prosperidade. Então esteja aberta para receber, né? Às vezes a gente fica tímida, fica envergonhada, mas receba, né? Sinta, é tão bom. Então é importante, né? Igual eu falei aqui, que a prosperidade ela tá relacionada ao nosso amor próprio e também a nossa autoestima. Quanto mais a gente se ama, quanto mais a gente se cuida, a nossa prosperidade está aumentando cada vez mais. Vocês têm algum exemplo disso? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esses dias eu fui aqui na padaria perto da minha casa e eu encontrei uma amiga, uma conhecida. E ela emagreceu bastante. E ela falou assim pra mim, nossa, Elô, tô amando cuidar de mim, voltando a usar as minhas roupas, me cuidar, me olhar, me ver. E ela tava assim com um ar muito feliz mesmo, tava super feliz com o processo de emagrecimento dela. E ela falou assim, você acredita que até no meu trabalho refletiu? Falei, uau, como? Me conta, né? Perguntando pra ela. E ela falou assim, nossa, eu tô faturando mais. Os clientes estão me procurando mais. Então, gente, olha só como que a prosperidade está relacionada à nossa autoestima. Quanto mais bem a gente se sente, quanto mais feliz, mais alegre, mais motivada, mais feliz, mais a nossa renda aumenta.
As pessoas vão querer contratar pessoas felizes, alegres, divertidas, que estão bem com ela mesma. E a gente sempre fala aqui nas nossas lives, somos seres de energia. As outras pessoas sentem a nossa energia. E quanto mais uma energia boa você carrega, mais aquela energia as outras pessoas vão querer. Então, olha só, o processo de emagrecimento dela ajudou ela na autoconfiança, na autoestima, segurança. Quando ela passou a se sentir assim, o que aconteceu? Veio mais cliente para ela. Olha que fenomenal. Então, tudo tá ligado ao nosso eu. É preciso olhar para a gente o tempo todo para que a gente faça as mudanças necessárias na nossa vida. Principalmente essas mudanças internas, porque é que a gente sempre fala aqui. A nossa mente é poderosa, a nossa mente, a gente consegue focar naquilo que a gente quer. Não é tão simples, dá um trabalhinho. Tem vezes que a gente consegue mais, tem gente que a gente às vezes tem que dar um passinho para trás. Mas esse processo de autoconhecimento, ele tem que o quê? Ai, beijo! Muito obrigada pela presença. Quanto mais a gente tá pensando, focando na gente, mais as coisas vão melhorar pra gente. Quando a gente cuida da gente, melhora relacionamento, melhora a vida financeira, melhora trabalho. Então, é o tempo todo focado na gente. O tempo todo. Pessoal chegando aí. E, ó, vou repassar, então, rapidinho aqui os pontos. Foi tão rapidinho a nossa live, já falei tudo. Nossa, que rapidinho que foi. Ó, então hoje era o quê? O que tá travando a nossa prosperidade? Primeiro ponto de bloqueio. Crença da escassez. Pensamentos negativos, né? Sobre dinheiro, principalmente. E sobre qualquer coisa que você queira ter prosperidade. Se for prosperidade nos relacionamentos e não tá tendo, averiguar quais são esses pensamentos sobre relacionamentos negativos que eu tô tendo. Então, prestar atenção. Quando conseguir identificar esses pensamentos negativos, o que faz? Transfere para os positivos. É como se passar uma frase da negativa para afirmativa positiva. Então, é assim que a gente vai mudando. Segundo bloqueio que a gente trouxe aqui, falta de merecimento. Nós não vamos conseguir aquilo que a gente quer se a gente não se sentir merecedora. Quero comprar um carro novo. Se sinta merecedora, se sinta vendo aquele carro, se sinta dirigindo aquele carro. É importante a gente sentir aquela emoção verdadeira do fundo do nosso coração. Ah, eu quero ter uma clínica. Então se sinta naquela sua clínica. Ah, eu quero uma viagem. Então já se veja naquela viagem. Trabalhe o seu merecimento. Eu posso, eu mereço. Como que você pode trabalhar merecimento? Através das afirmações, se propondo a ter momentos também de lazer, que você se propõe a descansar, se propõe a estar em contato com aquilo. E o último bloqueio que a gente falou hoje é sobre o autocuidado, resistência ao autocuidado e ao elogio. Então, se você não sabe receber elogio, se você não consegue fazer autocuidado com você, é importante verificar isso, porque isso trava a sua prosperidade. Então, focar, né? A agradecer, receber os elogios com carinho. Quando você tá apta para receber elogio, quando você tá apta para fazer autocuidado com você diariamente, constantemente, às vezes diariamente não dá, né? Mas constantemente, mesmo que tempo pequenininho, 10 minutinhos, 15 minutinhos, mais prosperidade vem para você. Então é isso. São esses 3 bloqueios hoje que eu trouxe. Me conta aí, qual desses 3 bloqueios aqui que vocês acham que é o mais difícil para vocês? Que vocês têm mais dificuldade de mudar? É o de crença de escassez, que são os pensamentos negativos? É o 2, falta de merecimento? Ou é o 3, resistência ao elogio e autocuidado? Qual desses aqui que vocês acham que é o mais difícil pra gente mudar? Pode ser que a gente tenha todos, pode ser que a gente tenha um, tem uns que são mais difíceis, né? Pra mim, o mais difícil que eu tenho tentado trabalhar em mim é o merecimento, né? Então, merecer coisas grandes, merecer coisas boas, cada vez mais.
é um dos pontos que eu tenho trabalhado cada vez mais em mim. Né? Os pensamentos negativos. Esses também, meninas, esse também dá um trabalhinho para mudar, mas nada que seja impossível. Sempre que vir um pensamento negativo, coloca um positivo em cima. Um pouquinho de cada, o merecimento acaba sendo mais forte. Isso é verdade, a gente sempre tem um pouquinho de cada, só que tem um que é sempre mais forte, né? Então, é aquele que é mais forte, a gente tem que pegar no pé dele. Então, eu não mereço aquela viagem para Nova York. Não, eu mereço. E começa a olhar coisas que tem em Nova York. Começa a querer desejar e também a planejar já essa viagem para Nova York. Não importa quanto tempo ela demora para acontecer. O importante é a gente sempre estar trabalhando aquilo na nossa mente. O negativo vem seguido de medo. Geralmente vem mesmo. E aí a gente também tem que trabalhar esse medo, né? Porque esse medo, o medo a gente já falou aqui. O medo não é ruim, o medo é bom. Só que se o medo paralisar você, não deixar você seguir no seu sonho, no seu objetivo, ele tá te atrapalhando. Agora, se ele for um sinalzinho de alerta, mas você agir com medo mesmo, aí é só um sistema de mecanismo de defesa do corpo. Então, repare, se o medo paralisa, ele não é bom. A gente precisa superar esse medo, né? Então, é sempre pensar assim, o que esse medo tá querendo dizer? Ele quer dizer para eu não ir, ou é um sistema de alerta? Porque quando a gente também muda de fase, quando a gente sai da nossa zona de conforto, acontece muito isso, gente. A gente tem esse frio na barriga, né? Mas se é um desejo sincero do nosso coração, a gente vai com medo mesmo. É aquela famosa frase, né? Vai com medo mesmo. E vai, porque dá certo. Alguma coisa você vai aprender, alguma coisa vai ser boa. E tudo que a gente faz é aprendizado. Tudo é aula, né? Tudo é aprendizado. Então a gente aprende muito no dia a dia, aprende muito com as coisas que a gente fala. Inclusive, os meninos estão participando de um campeonato agora e eles têm medo, eles ficam também com medo, né, de entrar no campo, do outro time ser melhor. Mas eu falo, vai com medo mesmo. E quando termina o jogo, o que você aprendeu? Né? E aí eles falam, aprende tal coisa, aprende tal coisa. O medo ensina muito a gente. A gente não pode ter medo dele, mas ele ensina muito pra gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Amei ter vocês aqui, foi tão bom. Vocês estão compartilhando, conversando bastante. Maravilhoso. Bom, então é isso, pessoal. A gente falamos então hoje o que tá travando a nossa vida. Vocês já identificaram alguns? Então agora, para quem já identificou pensamento de escassez, fazer afirmação positiva disso. Não mereço. Mereço. Eu não posso. Eu posso. Né? E do merecimento, trabalhar merecimento. Eu mereço isso, aquilo, eu mereço. Eu mereço uma viagem? Mereço, mereço sim, mereço e quero. Mereço e quero. Afirma desse jeito. E começa a ver sobre aquilo que você deseja. Isso é importante, tá em contato o tempo todo. E resistência ao autocuidado e ao elogio. Então, se alguém falar pra você, você tá lindona, que roupa linda. Obrigada, eu amei. E se permitir também fazer pequenos autocuidados frequentemente para que você também esteja aberta para receber. Se você tá aberta para receber um pouquinho, imagina para receber um tantão, né? E esse universo, ele quer dar um tantão pra gente. O que a gente precisa fazer é o quê? Estar aberta para receber. Eu amei a presença de vocês. Agora bora praticar essa próxima semana aqui. Nosso merecimento, nossas afirmações positivas. E falar, medo, eu sei que você tá aqui, mas eu vou com medo mesmo. Meninas e meninos, eu amei ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Na próxima semana, a gente tem live. Eu vou ter uma convidada bem bacana. A gente vai falar sobre mesa, família, conversa. Vai ser um bate-papo bem gostoso. E vai ser na terça-feira de manhã,
Aí eu vou fazer um postinho para avisar vocês. Então a gente se vê na próxima semana. Muito obrigada pela presença, pelos compartilhamentos de vocês. Vocês são maravilhosas e muito obrigada. Um beijo. Boa noite.